Fala, nação rubro-negra, sou eu, Miriane Lopes, aqui do nosso canal Devoção Rubro-Negra, chegando com as principais notícias do nosso Mengão queridão. Já pedindo para vocês não se esquecerem de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e também não se esqueça de deixar o seu comentário. E agora eu vou chamar o Fabrício Lopes para comentar com a gente sobre tudo que está rolando. Valeu, meu amor, obrigado pela apresentação mais uma vez. Nação, então nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês as prováveis escalações de Flamengo e de Atlético Mineiro. Afinal de contas, temos uma partida importantíssima hoje à noite contra a equipe mineira. Um tira-teima entre as duas equipes que no ano passado, na final da Copa do Brasil, acabou dando Mengão. Aliás, sempre dá Mengão, né, pessoal? Na história do confronto entre Atlético Mineiro e Flamengo, o Flamengo sempre sai levando a melhor. Raramente, como aconteceu numa Copa do Brasil, dizem que existe, né? Que o Flamengo estava classificadaço, o Atlético virou lá no Mineirão e conseguiu se classificar. Mas eu acho que isso é lenda, eu acho que isso jamais aconteceu. São histórias que o povo conta aí por algum motivo. Mas enfim, pessoal, eu quero trazer para vocês o cara a cara dos dois elencos e também as prováveis escalações, beleza? Antes de mais nada, eu preciso sempre trazer para vocês a Mais Ágil, porque a Mais Ágil pode te ajudar, principalmente se você tiver com aquele problema financeiro para resolver. Se você tiver apertado com alguma dívida, ou querendo viajar nesse restinho de férias das crianças, ou aumentar algum cômodo na sua casa, reformar a casa, mandar o carro para manutenção, para a oficina, a Mais Ágil pode te ajudar. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a Mais Ágil, você consegue rapidamente pegar aquela grana que está lá retida e é tua mesmo, para poder usar naquilo que você quiser na sua vida. Basta ligar no número 55992129983 ou clicar no link que está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Há mais de 3 anos eu recomendo a Mais Ágil aqui no nosso canal. Sabe por quê? Porque todo mundo que fez uso dos serviços da Mais Ágil ficou muito satisfeito. Então, se vocês estão satisfeitos, eu também estou. Eu recomendo a Mais Ágil, então, porque na Mais Ágil eu confio. Bom, bora agora para o nosso cara a cara, sem mais delongas. Aqui na tela de vocês estão as equipes escaladas da maneira tradicional que Cuca e Felipe Luiz costumam utilizá-las. Esses são os 11 titulares de Flamengo e de Atlético Mineiro na maioria das partidas. É claro que hoje nós vamos ver algumas discrepâncias no que está na telinha aí agora para o que vai a jogo hoje, mas prioritariamente essas são as escalações principais. Pô, Fabrício, cadê o Saul? Fabrício, cadê o Carrascal? Gente, os caras chegaram agora. É bem verdade que nós podemos ver na lista de relacionados do técnico Felipe Luiz hoje, nomes como Saul, Emerson Royal e Samuel Lino. Esses caras são malucos. O Saul deu entrevista ontem para uma rádio espanhola que diz que está convocado para o jogo de hoje e que quer jogar alguns minutos. O Saul é totalmente maluco, mas o Felipe Luiz conhece o Saul, jogaram juntos no Atlético de Madrid. Vai que, né? O Saul tem 3 meses que não joga. O Emerson Royal tem um pouco menos que isso e o Samuel Lino também. Eu acreditaria mais no aproveitamento de Emerson Royal e Samuel Lino do que no de Saul. Mas o Saul tá doido para jogar pelo Mengão, tá malucaço lá para jogar pelo Flamengo, tá apaixonado pelo que ele viu semana passada no Maracanã. Quem sabe o Felipe Luiz acabe dando para ele alguns minutos. Mas o que tá aqui na tela, esse cara a cara que tá aqui na tela, é um cara a cara das equipes principais. O Atlético Mineiro não deve vir com esses jogadores que eu tô colocando aí na telinha para vocês. O Atlético Mineiro deve vir acovardado para tentar levar a decisão lá para a Arena MRV. Se bem que o histórico do Flamengo na Arena MRV é muito bom. Ganhamos o título da Copa do Brasil lá no ano passado. Então não sei se a ideia é muito boa deles virem tão retrancados assim para jogar contra o Flamengo, não. Mas calma aí, essa história de retrancado é uma história para depois que a gente definir aqui o cara a cara. Então, vamos lá, pessoal, vocês sabem que eu sou muito clubista e provavelmente o meu clubismo pode acabar me impedindo de ver a realidade dos elencos. Por isso eu peço para vocês colocarem aqui no chat para eu ver o que vocês pensam sobre essas duas equipes.
porque aí eu vou conseguir entender também a argumentação de vocês. E eu já lhes disse, muitas vezes eu mudo a minha opinião por aquilo que vocês colocam, por aquilo que vocês deixam como mensagens aqui, né? Aliás, ontem eu errei na soma do Cruzeiro, né? Ontem a gente trouxe aqui as principais contratações de Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, River Plate e Botafogo, e eu esqueci de colocar o Wanderson. E eu já falei para vocês que eu sou de humanas, não sou de exatas. Então, tá explicada a minha falha. Mas bom que todo mundo percebeu e viu que a continha certa tem que incluir os 7 milhões de euros do Wanderson, tá? Mas vamos focar aqui nesse clássico do futebol mundial, que é Flamengo e Atlético Mineiro. Eles acham até que nós somos os maiores rivais deles. Eu só me lembro do Atlético Mineiro quando a gente tem que jogar contra eles. Se não, eu nem me lembro. O Atlético, para mim, não é rival de maneira nenhuma. É só mais um clube que a gente tem que enfrentar. Assim como o CRB, assim como o CSA, assim como o Vasco da Gama. É um time como outro qualquer. Bom, vamos lá, então. Os goleiros. Agustin Rossi ou Everson, pessoal. Já falei, né? Eu já falei que eu sou bem tendencioso. Mas há muito tempo eu acompanho o Agustin Rossi e, na minha humilde opinião, ele é mais goleiro do que o Everson. Apesar de que eu gosto do Everson como goleiro, acho ele um baita de um goleiro, mas eu acho que o Agustin Rossi tem mais predicados do que o Everson, principalmente na saída e reposição de bola. A do Agustin Rossi é muito superior à de qualquer outro goleiro da América do Sul. Varela ou Saravia? Eu não vou mentir para vocês. Quando o Flamengo esteve para contratar Guilhermo Varela, eu pedia muito Saravia no Flamengo. Eu sempre gostei da bola do Saravia, sempre achei o Saravia mais completo como lateral direito, mas hoje o Varela mudou um pouquinho a minha concepção de jogador. E o Saravia, apesar de ser bom, eu não gostei muito da passagem dele aqui no Brasil. Se não me falha a memória, ele jogou no Internacional de Porto Alegre e agora está no Atlético Mineiro. Então, nesse momento, eu fico com o Guilhermo Varela. Mas, sim, já houve uma época que eu preferia o Saravia. Léo Ortiz ou Lianco? Gente, o futebol brasileiro tem a capacidade de produzir vilões numa escala assustadora. O Rodrigo, da Ponte Preta, que jogou também no São Paulo e no Vasco da Gama, era um jogador que eu odiava. Por tudo aquilo que ele fazia dentro de campo, por todas as galhofadas, por toda a arrogância, por se achar melhor que todo mundo e por ser verdadeiramente um Dick Vigarista no futebol. Aí o Rodrigo parou. Veio o Felipe Melo, outro jogador detestável. E eu não estou falando das pessoas, Rodrigo e Felipe Melo e do Lianco, não. Eu estou falando do comportamento deles dentro de campo. O Felipe Melo vestia muito o personagem, assim como o Rodrigo, de achar que bater, irritar, intimidar entraria na mente do atleta e ganharia os jogos. Então, Felipe Melo, outro jogador que eu odiava. Graças a Deus, os dois pararam. Aí vem o Lianco. Eu acompanhei a carreira do Lianco fora do país e também já cheguei a solicitá-lo no Flamengo em algum momento na nossa vida desportiva e jornalística aqui. Só que o Lianco mudou totalmente o comportamento dele lá de fora aqui para dentro. Aqui parece que ele quer assumir o trono do Felipe Melo, do jogador mais odiado do país. Então o Lianco hoje representa tudo aquilo que o Felipe Melo e o Rodrigo representavam. Só que não tem a mesma bola. É um bom jogador, é um jogador interessante, mas de jeito nenhum que ele é melhor do que o Léo Ortiz. E se fosse, eu não reconheceria por causa do jeito fanfarrão dele dentro de campo. Mas eu acho que vocês vão concordar comigo que o Lianco não é melhor que o Léo Ortiz de jeito nenhum. Aí nós temos um outro embate. Léo Pereira e Júnior Alonso. Também já pedi muito o Júnior Alonso no Flamengo, tá? E o Léo Pereira é um jogador inconstante. Ele é bom jogador. O Léo Pereira, pessoal, eu não sei como é que ele não chegou à seleção brasileira ainda. Porque ele tem nível para isso, na minha humilde opinião, quando ele tá naquela fase que ele acerta tudo. Porque o Léo Pereira é assim, ou é 8 ou é 80. Ou acerta tudo, ou erra tudo. Ou ele entra numa fase que ele vira o melhor zagueiro do mundo, ou ele entra numa fase que ele vira o pior zagueiro de todos os tempos.
Então, pela regularidade, eu gosto mais do Júnior Alonso. E, de novo, não que o Léo Pereira seja horroroso. Ele não é horroroso. Como eu falei, na melhor fase do Léo Pereira, ele deveria ir para a seleção brasileira. Mas pela constância, pela regularidade, eu hoje prefiro o Júnior Alonso. Bom, Alexandro ou Guilherme Arana? Gente, algumas pessoas vão ficar com raiva de mim, eu sei. Mas, por mais que eu goste do Alexandro, nem na melhor fase do Alexandro ele foi melhor do que a fase mediana do Guilherme Arana. O Guilherme Arana vem sofrendo com algumas lesões, ficando fora do Atlético Mineiro por conta disso, e ainda não conseguiu jogar, né, do jeito que ele jogava. Mas, meu Deus, o Guilherme Arana joga muita bola. Joga bola demais. E o Alexandro é um lateral seguro, é o meu preferido para atuar na lateral esquerda até o Vinha voltar, porque se o Vinha voltar a jogar o que ele jogava no Palmeiras, o Vinha toma a vaga de titular do Alexandro para mim. Mas eu acho o Alexandro um cara muito confiável, um cara muito constante, mas o Guilherme Arana tem muito mais bola que ele, na minha humilde opinião. Então, vão comentando aí pra gente seguir lado a lado aqui as questões, tá? E se discordar, tá tudo bem. Só discorda com educação pra gente poder levar um diálogo legal. Eu estou aí no chat, tá? Esse vídeo é gravado, tá passando como estreia pra gente ter o chat pra poder interagir, mas eu estou no chat e eu estou vendo tudo que vocês estão escrevendo e quero interagir com vocês. Então, podem discordar numa boa. O Eric Pulgar tá lesionado. E, aliás, eu já vou dar uma informação pra vocês. O Eric Pulgar, ele tá tendo uma recuperação absurdamente espantosa. Muito, muito, muito rápida. E aquele lance de 3 meses sem Eric Pulgar pode cair para 1 mês e meio, tá? Olho no nosso camisa número 8. No nosso camisa número 5, perdão. Eric Pulgar ou Alan Franco? Aí, sabe, não tem nem que pensar 2 vezes. Qualquer jogador no futebol sul-americano hoje que entre em cara a cara com Eric Pulgar vai perder. Qualquer jogador que está jogando aqui na América do Sul, vocês concordam comigo? Vocês veem alguém melhor do que o Eric Pulgar na posição de primeiro volante aqui na América do Sul? Eu não vejo. Gabriel Menino ou Jorginho? Caraca, também eu acho até sacanagem, porque é óbvio que o Jorginho, também falo do Jorginho que eu falei do Eric Pulgar. O melhor segundo volante da América do Sul, jogando em território da América do Sul, é o Jorginho. Qualquer um que entrar em confronto com o Jorginho vai perder, na minha humilde opinião, tá? Arrascaeta ou Gustavo Scarpa? Gente, normalmente eu não teria dificuldade nenhuma para responder Georgiano e Arrascaeta. Mas o Arrascaeta tá numa íngua tão grande nos últimos jogos, mas tão grande, que sinceramente eu acho que tá pau a pau hoje com o Gustavo Scarpa. Que também não tá nada demais lá no Atlético, não. Também é outra íngua no Atlético, assim como o Arrascaeta está nesse momento. E, gente, falar do Arrascaeta perto do Matheus é arrumar briga, tá, o meu filho? Aliás, o Matheus estreou no canal Central do Esporte há muito tempo. Ele vinha me falando que queria estrear no canal, gosta de falar sobre futebol internacional e de outros esportes também. Ele não tinha coragem, ele tinha medo de não conseguir o apoio de vocês. Então vamos fazer o seguinte, terminando esse vídeo aqui, dá um pulinho no Central do Esporte, assistam o vídeo que ele postou ontem, ele vai postar vídeo todos os dias às 19 horas. Dá essa moral para ele, para incentivá-lo, que ele queria muito começar nessa carreira, seguindo os passos de um carinha qualquer, aí um tal de Fabrício Lopes, mas aí ele precisa muito do apoio de vocês e eu queria muito que vocês dessem esse apoio pro meu cria, que defende o Arrascaeta em gênero, número e grau. Então, em homenagem ao meu filho, e também porque o Gustavo Scarpa não tá nada dessas coisas, eu vou de Arrascaeta mesmo nessa fase não tão gloriosa de Georgiano e Arrascaeta. Gonzalo Plata ou Fausto Vera? Eu gosto do Fausto Vera. O Cuca não gosta, não. Mas eu gosto do Fausto Vera. O Fausto Vera vinha treinando em separado na equipe do Atlético Mineiro e o Cuca o chamou agora, recentemente, para poder fazer esses jogos contra o Flamengo. A tendência é o Fausto Vera sair do Atlético. Não fosse alguns problemas que a gente teria, eu até gostaria de ter o Fausto Vera no Flamengo como uma opção ali no meio de campo. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, eu acho o Gonzalo Plata um baita de um jogador. Um baita de um jogador muito jovem ainda, precisa
de mais requintes, precisa ser mais efetivo ao fazer gols e ao tentar construir jogadas, mas eu não vejo hoje o Flamengo sem um Gonzalo Plata. Claro, tem Jorge Carrascal, tem o Samuel Lino, tem uma galera chegando por aí que pode acabar atrapalhando a vida do Gonzalo Plata, ou pelo menos deixando mais difícil. Mas hoje eu não tenho como não escolher o Gonzalo Plata. Bruno Henrique ou Rony? Em qualquer situação, eu escolheria o Bruno Henrique. Em qualquer uma. Mas o Rony esse ano tá numa fase goleadora. E aí, assim, para tentar ser justo com o momento, já que eu falei do momento de todos os jogadores, o momento do Rony é melhor. Fabrício, isso quer dizer que você queria o Rony no Flamengo? Deus me livre. Nós estamos fazendo um cara a cara dos jogadores que podem estar em campo hoje. E o momento do Rony, para mim, é melhor do que o momento do Bruno Henrique. Pedro ou Hulk? O Pedro, para mim, ele tem mais técnica, ele é mais habilidoso, ele é mais goleador, mas o momento do Pedro hoje não é superior ao momento do Hulk. O Hulk tem 39 anos e tem uma capacidade absurda de resolver jogos pro Atlético. Outro dia, se não me falha a memória, acho que foi contra o Bahia. Eles tinham saído atrás e o Hulk pega uma falta sem ângulo, sem nada e me mete a bola lá no ângulo. Então, assim, o pouco de inspiração que o Atlético Mineiro hoje possui, ele deve ao Hulk. E o momento do Hulk hoje é melhor do que o momento do Pedro, na minha humilde opinião. Felipe Luiz ou Cuca? Gente, sabe quando eu vou votar em alguma coisa pro Cuca ganhar? Nunca. Nunca, nunca, nunca. O Cuca só me fez raiva a vida inteira. Eu odiei a passagem dele pelo Flamengo, odiei. E o Cuca, pra mim, é persona não grata dentro do Clube de Regatas do Flamengo. Sem contar que a conduta pessoal do Cuca faz com que eu tenha mais repulsa por ele ainda. Sou pai de meninas, tenho irmã, tenho mamãe, tenho esposa, então eu não admito, sabe, covardias e... Bom, o que o Cuca fez no passado dele, para mim é ridículo. Ele não deveria nem ser cogitado mais para ser um profissional do esporte. E poucas equipes aceitam o Cuca, dentre elas a equipe do Atlético Mineiro. Enfim, falando só como treinador, eu tenho motivos para odiar o Cuca também, como profissional, por conta da passagem dele pelo Flamengo. Só depois que ele sai, que o time do Flamengo engrena e a gente acaba batendo campeão lá em 2009. Não gosto do jeito dele, não gosto das falsas índoles que ele passa, aquela camisa que ele usa, não condiz com o que ele praticou durante a sua vida. Enfim, eu não gosto do Cuca como profissional nem como pessoa. Então eu nunca votaria no Cuca, não tô nem aí pro momento, pro que ele já ganhou. Se fosse Cuca e Tonzinho das Couve, eu votaria em Tonzinho das Couve. Então vocês podem colocar aí nos comentários se vocês concordam ou discordam de mim. Bom, vamos lá, o placar final ficou 3, 4, 5, 6, 7, 8-4 para o Flamengo, né? São 12 artistas, né? Contando com os técnicos. Então ficou 8 para o Flamengo, 4 para o Atlético Mineiro. Vocês concordam comigo? Não concordam? Comentem aí, por favor, o que vocês acharam desse cara a cara entre Flamengo e Atlético Mineiro. Não esquece de deixar o seu like, curtir, comentar, compartilhar para vocês ajudarem o Devoção Rubro-Negra a continuar crescendo e a gente continuar vindo aqui todos os dias às 12h30, com conteúdos totalmente diferentes do conteúdo, por exemplo, do Resenha Rubro-Negra, onde a gente pega mais informação do dia a dia do Mengão. Ontem, por exemplo, nós trouxemos aqui as principais contratações de Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, River Plate e Botafogo. E fizemos um comparativo entre elas. Se você não viu, é uma excelente oportunidade para você assistir. Todos os dias, ao 12h30, eu estarei aqui junto com essa senhora maravilhosa, linda, minha deusa, minha musa inspiradora, para poder falar sobre o Mengão queridão com vocês. Mas não acabou ainda não. Ainda tenho que passar para vocês as prováveis escalações de Flamengo e de Atlético Mineiro. O Flamengo, mandante, deve vir a campo com Agostinho Rossi, Guilherme Varela, Léo Ortiz, Cleiton e Matias Vinha, Everton Araújo e Alan,
Luiz Araújo e Everton Cebolinha, Wallace e Pedro. Essa é a provável equipe do Flamengo. Essa é a equipe que está criando polêmica aí no meio dos torcedores, porque o Felipe Luiz pode sim poupar alguns atletas, como vocês estão vendo aí na telinha de vocês. O caso, por exemplo, de poupar o Jorginho, né, que está com uma minutagem alta. Não é que é uma minutagem alta, né? Uma minutagem... Até porque ele estreou agora pelo Flamengo lá no Mundial de Clubes. Mas ainda assim, é uma minutagem bastante alta que tem que dosar, que tem que tomar cuidado. Afinal de contas, o Jorginho já não é mais nenhum menino, né? Tá com seus 33 anos, então tem que dar uma dosada sim. E pro lugar dele vem o Everton Araújo. O Léo Pereira deve dar vaga para o Cleiton aí, que virou uma opção interessantíssima para o Felipe Luiz. Vale lembrar que para a Copa do Brasil a gente tem inscritos todos os jogadores que fazem parte do elenco profissional do Flamengo. Inclusive o Iago, o João Vitor, todos os atletas que podem também atuar aí ao lado de Léo Ortiz. Everton Cebolinha entra na vaga do Bruno Henrique, Luiz Araújo na vaga de Arrascaeta, Pedro e o Wallace, porque ambos estão suspensos do jogo do Campeonato Brasileiro do final de semana contra a equipe do Ceará. É uma boa escalação do Flamengo? Dá para vencer a equipe do técnico Cuca, que vem com Everson, Saravia, Lianco e Júnior Alonso numa trinca de 3 zagueiros, com Gabriel Menino, Alan Franco, Fausto Vera e Gustavo Scarpa numa trinca de 4 meio-campistas. A ideia é fechar, povoar o meio de campo para não deixar o Flamengo criar nenhuma ação. E depois uma trinca no ataque com Rony, Coelho e Hulk. A estratégia do Cuca no último jogo foi fazer ligações diretas com bolas longas para esse trio ofensivo aí, que nas costas do Matias Vinha encontrava muita abertura para fazer as jogadas. Será que o Cuca vai usar da mesma estratégia hoje? E será que o Felipe Luiz já acordou para essa situação? Coloquem aqui nos comentários. Meu amor, segue daí. Então é isso. Muito obrigada a todos vocês que ficaram até agora. Peço vocês para não esquecer de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e também deixar o seu comentário. Tá vendo aqui, ó, esse quadradinho? Tem um vídeo também muito interessante que eu peço vocês que também assistam para ficar por dentro de todas as notícias. Até amanhã, fiquem com Deus.